Oi, minha gente, tudo bem? Eu vou falar com vocês hoje rapidinho, vou dar uma dica de leitura, na verdade, né? Não estou podendo falar muito bem, que a voz não está legal, me perdoem por essa questão. Mas olha, eu já havia lido há algum tempo, né? Na adolescência, na verdade, esse conto de Tolstói, né? Tolstói é um autor russo e nessa coletânea aqui, ó, nós temos, na verdade, né, uma coleção de 4 contos neste livro, certo? São contos que ele fala de coisas que são para a vida, são questões de vida, princípios, entende? Questões de moral, de conduta, traz ensinamentos sobre o que realmente importa, né? Vocês sabem que, como eu sou professora de redação também, né? Eu sou professora de português, então, questão gramática, interpretação, mas a redação sempre tem essa necessidade de um repertório sociocultural. Então, eu sempre indico muitas questões literárias para que vocês consigam acrescentar em diferentes temas, né? Hoje nós vamos falar de uma temática que eu quero que vocês pensem, na verdade, tá? Eu vou levantar aqui a questão. Como é que você colocaria, como é que você citaria esse conto de Tolstói em um determinado tema? Qual seria esse tema, tá? Depois eu volto para sugerir até algum outro tema. Já pensei em algum, mas eu quero que vocês pensem a respeito disso. Vejam só. Nós vamos falar do conto que traz aqui, né? Que é destacado na capa, ó. De quanta terra precisa um homem? São 4 contos que nós temos aqui, né? É do que vivem os homens, 3 perguntas, a cafeteria de Surrá e de quanta terra precisa um homem. Então aqui nós vamos abordar esse último, tá certo? De quanta terra precisa um homem? Tolstói, ele trabalha muito a questão do humano, né? Quem aqui, por exemplo, não sei se vocês já leram, mas com certeza, né? Vocês já ouviram falar de uma obra famosíssima de Tolstói, que o nome é Guerra e Paz. Muito conhecido, um livro bastante conhecido. E eu recomendo muito a leitura. Depois a gente pode até falar sobre ele, tá certo? Eu geralmente quando eu venho aqui tratar de uma obra, vocês sabem que eu trato, como eu já falei, né, eu atrelo um tema de redação, eu puxo um aspecto importante relevante do livro, não que seja só um, mas eu puxo algum aspecto. Eu não gosto muito de fazer resumos de livro, acho que já tem muitos autores fazendo resumo de obras. Eu gosto de colocar os livros atrelados a questões associadas a temas que você possa debater em textos, como eu já falei, né? E que ele sirva também na vida prática, entende? Como reflexão. Esse texto eu li, como eu já falei anteriormente, mas já li algumas vezes, para ser mais exata, e recentemente eu li, né? E quis compartilhar com vocês, embora eu desejo compartilhar com vocês, embora a voz esteja assim, se falhar aqui eu paro o vídeo, depois eu continuo. Vejam, é interessante o contexto como, né, Tolstói pega de uma questão simples, pitoresca, né, às vezes, e coloca um assunto que prende o leitor, entende? Que vai fazer com que o leitor realmente perceba a necessidade de compreender aquilo ali para a vida prática, um princípio, uma questão de moral, de conduta. Vamos falar então sobre a temática. Veja, vou pular alguns trechos, porque agora quem não leu, né, eu vou dar alguns spoilers. Então é importante que você saiba que alguns momentos eu vou falar detalhes, vou falar inclusive o final, mas não substitui sua leitura, tá? Não substitui de forma alguma, até porque eu não vou falar, não vou fazer resumo, né? São pontos assim, alguns pontos. Bem, aí ele começa dizendo o seguinte, eu vou ler o parágrafo. Ele diz assim, ó: uma irmã mais velha foi visitar sua irmã mais nova no interior. A mais velha era casada com um comerciante da cidade, a mais nova com um camponês do vilarejo. Quando as duas irmãs estavam sentadas à mesa do chá, conversando, a mais velha começou a se gabar das vantagens da vida na cidade, dizendo como eles viviam com conforto, como se vestiam bem, como eram de boa qualidade as roupas que eles e as crianças usavam, como comiam e bebiam coisas boas, como iam ao teatro, passeios e entretenimentos. A gente já vê aqui nesse início, vou tomar uma aguinha aqui. A gente já observa nesse início
que por a irmã, né, mais velha, ela contar tanta vantagem, você sabe que, né, é do ser humano, muitas vezes, né, querer o que o outro tem, querer viver tão bem. Tem até um ditado que diz, né, que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Enfim, a irmã mais nova ficou irritada e, por sua vez, menosprezou a vida de um comerciante e defendeu a de um camponês. Então, a princípio, ela não teve, a irmã mais nova, ela não teve inveja, nem quis a vida da irmã. Ela disse que a do camponês era melhor, né? E ela disse: eu não trocaria meu estilo de vida pelo seu. Podemos viver com simplicidade, mas pelo menos somos poupados de ansiedade. Então a irmã mais nova ela estava conformada. Eu não vou ler o parágrafo todo, né? Mas ela explica por que ela prefere a vida do campo à vida na cidade, certo? Ela justifica, ela argumenta. Aí a irmã mais velha desdenha e diz assim: o suficiente, disse a irmã mais velha com desdém. Sim, se quiserem dividir com os porcos e bezerros. O que vocês sabem sobre elegância e bons modos? Então ela continua argumentando, né? E fazendo com que o seu modo de vida seja o melhor, né? Lutando para pegar, para justificar a sua argumentação. E daí ela diz, a mais nova, e daí? Claro que nosso trabalho é rude e pesado, mas é garantido, não precisamos nos curvar a ninguém. Nessa discussão entre as irmãs, uma pessoa está ouvindo, né? É Parham, que é o esposo da irmã mais nova. Diz que ele estava deitado em cima do forno, escutando a conversa entre as mulheres. Aí, o que que acontece? Veja só, viu? As mulheres terminaram de tomar um chá, conversaram um pouco lá, né? Depois tiraram a mesa, foram se deitar. Mas sempre nas obras, né, de Tolstói, também Dostoiévski trabalha muito essa questão de aspectos assim, tanto do íntimo, né, de aflorar o que tem realmente no íntimo, a questão de pensamentos bons ou ruins, conflitos, etc. Aí diz que, e aqui também é a questão do sobrenatural, né, porque aqui diz que o diabo estava sentado. O diabo aqui pode representar a questão dos sentimentos, dos pensamentos, né? Mas nesse ponto de Tolstói diz, o diabo estava sentado atrás de um forno e tinha escutado tudo. Estava satisfeito por a mulher do camponês ter levado o marido a vangloriar-se e dizer que se quisesse terra suficiente não teria medo nem do diabo em pessoa. Tá vendo? Porque é isso que ele diz, né? Ele diz que se eu tivesse muita terra, nem medo eu teria do próprio diabo. Então ficou aquele desafio, né? Aí muito bem, pensou o diabo, teremos uma contenda. Eu lhe darei uma boa porção de terra e por meio dessa terra eu colocarei sob o meu poder. Veja aqui o grande dilema, né? Porque o diabo viu que a questão ali havia sido lançada, que ele teria muita terra, mas associada a essa terra ele estaria sob o poder, né, do próprio diabo. Enfim, ele começa a viver, a passar, né, por vários conflitos e adquirindo terra. Ele adquire primeiro terra de uma senhora, né, que tinha uma propriedade de terra de cerca de 300 hectares. Então eu vou fazer um resumo de aspectos assim, né? Ele assume, ele consegue esse terreno dessa senhora, mas depois ele percebe, né, que alguns ali perto não estavam colaborando com ele. Então, ele estava bem lá na terra desde que os camponeses não invadissem os milharais e pastagens. Então ele estava incomodado, percebe? Porque ele tinha muita terra, só que havia muitas pessoas que moravam perto, né? Camponeses, havia muita pastagem. Os camponeses levavam os seus animais para pastarem lá nas terras dele, né? Então, o que é que ele estava sendo? Incomodado. Quanto mais terra, mais trabalho, mais obrigações, mais perturbações, né? Obviamente. Então, ele começou a criar conflito com os camponeses. Ele começou a multar um, a multar o outro. E claro que eles começaram a detestar, né? A ter raiva dele, porque antigamente ele era um como eles. Agora, porque ele tinha uma terrinha a mais, que ele conseguiu negociar com essa senhora,
ele já dividiu, inclusive, eu não falei detalhes, né? Mas ele dividiu, parcelou lá com essa senhora, adquiriu terras e começou a maltratar os outros camponeses, então eles se revoltaram contra ele. E daí ele vai lutando, né? Quebrou, até tem um parágrafo que diz que ele quebrou a cabeça para descobrir quem poderia ter sido dentro de um processo lá, né? De pastagem, que ele diz aqui assim, ó, um camponês chegou a entrar no bosque de Parra certa noite e cortar 5 pés de limoeiro até o tronco. Ao passar pelo bosque um dia, Parra reparou em algo branco, aproximou-se e viu os troncos descascados no chão, perto dos tocos onde antes as árvores estavam. Parra ficou furioso. Então, ele queria saber quem era. Se eu descobrir, vai me pagar. Veja aí o conflito, né? Que o diabo já começou a colocar na vida dele, né? Aí diz que começaram a circular rumores, que muitas pessoas estavam se mudando para outras localidades. Aí subiu, o que mais uma vez? A ganância de Parra, né? Do marido dessa irmã mais nova. Ele começou a querer, aquela conversa que houve entre a irmã mais velha e a irmã mais nova, não influenciou a irmã mais nova, mas influenciou o Parra que estava ouvindo, né? E foi cheio, assim, todo comprometido de sentimentos de ganância, né? De querer ter mais. Ele ficou obcecado por muita terra. A ganância tomou conta dele, né? Vou falar no final sobre essa questão, porque eu pensei aqui em um tema de redação interessante, mas eu disse que ia deixar para vocês, né? Enfim, assim que Parra e a família chegaram à nova temporada, à nova morada, porque ele saiu daquelas terras, ele negociou outras terras, ele solicitou admissão na comunidade de um grande povoado, tratou com os anciãos, obteve documentos, começou a ficar ali na terra. Só que começaram outros conflitos, né? E ele soube de uma terra que estava sendo melhor, havia mais pastagens, então ele deixou, o capítulo 5 diz assim, ó, ele deixou a esposa tomando conta da casa e iniciou a viagem, levando consigo capataz. No caminho, compraram uma caixa de chá, um pouco de vinho, outros presentes, conforme o comerciante tinha aconselhado, para fazer lá um acordo com o chefe desse lugar onde ele iria, né, que tinha muitas pastagens, muito verde, muito progresso, terra demais, né? E aí ele chega então a esse lugar. Bem, lá quando ele encontra, né, o grupo que ele foi procurar, os basquires discutiam lá, um homem usando um gorro apareceu na cena. E esse homem, todos ficaram em silêncio, levantaram, era o líder deles, né? Eles eram o nosso chefe. E daí Parra pediu a melhor túnica, 2 quilos de chá, tudo que ele havia dado de presente ele deu a esse homem. Mas aí o que acontece? Ele disse ao homem, eu posso ter o que quiser, porque o chefe disse, você pode ter a terra que você quiser. Temos muita, mas a gente sabe, né, aquele de outro ditado popular, quando a esmola é grande, o cego desconfia, né? Parra deveria ter desconfiado, mas a ganância o cegou, né? Ele não começou, ele não viu que a oferta era muito grande e exigia também um esforço muito grande, né? E daí ele disse assim, como eu posso ter o que quiser? Precisaria de uma escritura com garantia, caso contrário, eles podem dizer que a terra é minha e depois podem tomar. Aí o chefe disse, obrigado por suas amáveis palavras, vocês possuem grandes extensões de terra e eu só quero um pedaço, mas gostaria de ter, isso é Parra falando, de ter certeza de que pertencerá a mim. Será que pode ser medida e entregue a mim? A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Vocês não podem, vocês são pessoas bondosas, me entregaram a terra, mas seus filhos podem tomar, né? Aí ele disse, você tem razão, faremos com que pertença a você. Aí ele diz que um comerciante teve lá, o comerciante conseguiu terra, foi o comerciante que indicou, né, essa nova pastagem a ele, esse novo território. Aí ele disse assim, isso pode ser feito facilmente. Teremos um escriba, o escriba é que faz, né, que escreve. E iremos ao povoado com você para lavrar a escritura. Então, o escriba iria, né, lavrar, escrever, documentar lá a escritura. Ele disse, qual vai ser o preço? Ele disse, 1.000 rublos, é a moeda lá, né? Aí ele disse, 1.000 rublos o dia. O dia, que medida é essa? Equivale a quantos hectares? Observe, né? Observe aí que chegamos ao centro da questão.
Ele disse 1.000 rublos ao dia. Aí ele não entendeu o Parra. Ele disse, como? Né? Falou o chefe, como é que 1.000 rublos ao dia? Me explique isso. Ele disse, não sabemos fazer esse cálculo. Vendemos o dia. A extensão que você conseguir percorrer a pé em um dia será sua. O preço é 1.000 rublos por essa extensão. Parra ficou surpreso, ficou estarrecido, ficou lá enlouquecido, a ganância, né, subiu, né? Aí ele disse, mas em um dia é possível percorrer uma longa extensão de terra, ele disse. Aí o chefe riu, disse, será toda sua, mas há uma condição. Se você não retornar no mesmo dia ao ponto de partida, perderá seu dinheiro. Aí ele disse, mas como é que eu vou marcar até onde eu conseguir chegar? Ele disse, bem, podemos ir a qualquer ponto que você queira e ficar lá. Você começa a andar nesse ponto levando uma pá. Então ele colocou os critérios ali para ele, né? Enfim, ele deveria ir e voltar antes do sol se pôr, né? E se ele percorresse a quantidade de espaço que ele percorresse, que ele voltasse, né? No mesmo dia antes do sol se pôr, seria dele. E daí imagina a ganância do homem, né? Ele nem conseguiu dormir na noite, o capítulo 7 diz que ele não conseguiu dormir, ele só ficou pensando no outro dia, nem se alimentou bem. Veja, você vai fazer atividade física, você nem dorme bem, nem se alimenta bem, né? A ganância, né, tomando conta do homem. E aí ele foi a fazer, então, começar. Os basquires se aprontaram, todos partiram. E ele conduziu a pequena carroça, né, o parrão, com seu capataz, levou uma pá e chegaram à estepe, né, para começar, então, a caminhada. Para resumir, imagine o que ele fez. Andou demais, foi para um lado, foi para o outro. Quando via que um lugar era bom para, né, tinha muita água, aqui é bom para tal plantação, aqui é bom para tal plantação, aqui tem sombra, aqui tem isso. E a ganância tomando conta dele, até que ele percorreu um espaço tão grande que não conseguiu voltar, né? Morreu. Antes de retornar do sol, vamos dizer assim, do sol se pôr, da noite chegar, ele morreu, faleceu, bem próximo à retomada, porque ele caminhou tanto em busca, né, da ganância dele, dos prazeres, do prazer dele, que era ter aquela questão de terra, né, e a gente sabe que tem muita questão figurada, né, porque isso pode representar tantas coisas que às vezes a gente faz porque a gente acha que é bom, mas que na verdade não é, né, porque as consequências não são boas. Enfim, a gente pode trazer isso muito para a questão alegórica, representativa. O Parra, ele percorreu uma distância muito grande que ele não pôde retornar, ele não conseguiu retornar, né? E daí, o que acontece? Morreu, a terra perdeu tudo, perdeu o dinheiro que ele havia, né, deixado lá empenhado, os 1.000 rublos, né? A esposa ficou lá na terra, ou seja, ele não conseguiu viver, ele não conseguiu usufruir, ele perdeu tudo quanto ele tinha. Não é isso? Especialmente o que? A vida. Interessante é como termina. Ó. O servo de Parra correu e tentou levantá-lo, mas viu que havia sangue escorrendo de sua boca. Parra estava morto. Os basquires estalaram a língua e balançaram a cabeça, demonstrando pena. O servo pegou a pá e cavou uma sepultura do tamanho suficiente que Parra coubesse deitado lá dentro e o enterrou. Isso me lembra muito Morte e Vida Severina, né? É a conta que tiveste em vida, é cova medida, né? O poema de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Se não conhece, você deve conhecê-lo, viu? Aí diz, e o enterrou 1,80 m, uma cova medida, né? 1,80 m da cabeça aos pés, era o que bastava. Minha gente, isso é muito forte, não é não? Isso é muito forte. Veja que a ganância, não calcular o custo, não pensar nas consequências, né? Ele só veja o que precisou para enterrá-lo. 1,80 m, era o tamanho dele. Foi o que ele levou da vida, o tamanho de terra. Se ele tivesse ido, né, caminhado por um certo período, um certo tempo e voltado, conseguido uma terrinha lá, porque se você, quando você lê o conto, que não substitui o que eu estou falando pela leitura, você tem que lê-lo, certo? Você vai observar que ele tinha dado bastante e já tinha uma quantidade boa de terra, né? Aí começa a pesar o sapato, ele tira sapato, começa a ferir os pés, etc. Essa sequência.
Se ele não tivesse sido movido só pela ganância, ele teria conseguido um bom pedaço de terra e teria conseguido voltar, tudo certinho. Mas ele estava corroído, tomado por ganância, que é um sentimento muito ruim. Então, eu quero que vocês pensem, está no meu limite de falar, de voz, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho como associar essa questão, né? Tanto na vida prática, porque a gente tem muito o que aprender com esse conto de Tolstói, né? Tem muito o que aprender, a gente tem muito o que associar em nossa vida, mas como você aplica em redação? Eu pensei muito na questão da reforma agrária, né? Como trabalhar essa temática do direito da propriedade, propriamente dito, porque quando a gente fala em reforma agrária, a gente pensa muito em questões políticas, né? Não é essa questão propriamente dita. Eu quero que você pense na questão do direito da propriedade, que a Constituição fala disso. Pense associe ao poema de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, especialmente na parte do poema que fala sobre cova medida, cova rasa, a conta que tiraste em vida, certo? E pense na temática de redação que você poderia fazer. Esse vídeo, obviamente, é especialmente para os alunos da Isolada, né? Mas todos que estão ouvindo aqui, espero que tenha sido útil, né? Que saibam realmente usufruir de uma leitura. É muito importante o processo da leitura para a gente, né? A gente se constitui enquanto ser pensante, né? Cultural. A literatura ela não pode ser coisificada, né? Ela tem que ser utilizada, ela tem que ser realmente um complemento nosso de vida, né? Aprendizagem. E veja que no final das contas, né, falando nessa questão do diabo, imagine que como ficou, né? Lá, satisfeito, tem um trecho aqui que até fala, né? De que apenas se divertiu da desgraça do que aconteceu com ele, né? Porque na verdade, imagine, ficou observando todo o tempo, né? Tem umas questões aqui que não são diretas, mas mostram claramente, né? Que tudo consequência, tudo estava sendo observado, a ganância dele. Todo o tempo ele foi colocado no caminho dele questões que ele poderia, que poderiam induzi-lo a errar, piorar, a criar mais conflitos na vida dele, de acordo com o que ele gostava e o que ele achava que era bom para ele, né? E que ele precisava. Por isso que o título do conto é De Quanta Terra Precisa um Homem, certo? Muito interessante, né? Então, minha gente, até a próxima. Fiquem bem, leiam e lembrem-se de que o sucesso vem para quem estuda. Tá certo? Um abraço.